Olá, que seu lar esteja cada vez mais preenchido de alegria, de amor, de perdão. Nós vamos falar hoje sobre esse conceito do perdão. O perdão é justamente uma palavra. A palavra perdoar, o verbo perdoar, ele vem do latim perdonare, algo para ser doado, para ser compartilhado com as pessoas, para ser espargido pelo mundo. Então é importante que nós falemos um pouquinho sobre esse conceito do perdão. Nós falamos em perdoar não porque a gente é bonzinho, é porque ressentimento é lixo. Para que nós vamos ficar retendo coisas que nos fazem sofrer, que fazem as pessoas sofrer, que retardam a nossa vida? Então é importante que nós assimilemos esse conceito, tenhamos a correta dimensão do que é o perdão. E hoje nós vamos usar como livro-texto o livro Preceitos de Luz, de autoria do professor Masaharu Taniguchi, para então discorrermos um pouco sobre isso. Então o professor Masaharu Taniguchi, aqui ele nos fala nesse livro maravilhoso: não julgue os outros pelas palavras que eles proferem, nem pelos atos que praticam. Em lugar disso, visualize a perfeição da imagem verdadeira. Essa imagem verdadeira é um conceito muito próprio da Seichonoye, que é a criação verdadeira de Deus. Todas as pessoas têm a centelha divina dentro de si. Então, o único Criador que existe é Deus, não existe outro Criador além de Deus. E a Bíblia são palavras da verdade, nós devemos concordar com isso. Se algumas pessoas, alguns cientistas hoje questionam coisas da Bíblia, ela usa muito linguagem simbólica. Então, é importante que se estude do ponto de vista histórico, mas, de qualquer forma, do ponto de vista científico, mas, de qualquer forma, nós devemos entender que ali estão palavras da vida eterna. Tanto é que ele atravessa geração e até hoje continua tendo validade. E ali na Bíblia, no livro de Gênesis, está escrito que Deus viu tudo que havia criado e viu que era muito bom. E ele afirmou isso. E ele é o único Criador. Então aí, justamente, o texto nos propõe vermos a imagem verdadeira. Se você for capaz de ver o outro sob o prisma da perfeição da imagem verdadeira, ele se tornará ou se mostrará como uma boa pessoa. Então é importante que nós tenhamos esta visão da imagem verdadeira das pessoas. Então as pessoas, aparentemente pessoas más, ou que nos fazem algo, ou que nós vemos como mal, são pessoas que estão carentes de amor. Em algum momento este ser humano, por exemplo, até a pessoa que rouba, porque ele se sentiu diminuído, não se sente na capacidade de realizar coisas, ele acha que precisa subtrair de alguém para poder ter alguma posse. Então, na verdade, essa pessoa é uma pessoa carente de amor e nós devemos então amar mais para que as pessoas possam evoluir para outro patamar ou que pelo menos as pessoas à nossa volta se tornem mais iluminadas e que o mundo dê um passo avante em busca da realização e da luz. Caso a pessoa não manifeste bondade, não significa que ela seja má. Na verdade, você é que ainda não desenvolveu suficientemente a capacidade de contemplar a imagem verdadeira da pessoa. E é interessante que quando nós retemos o ressentimento, vemos o mal no outro, nós próprios acabamos ficando com a nossa mente impregnada por imagens ruins, por conceitos ruins e acabamos sofrendo. Então, as pessoas sofrem, adoecem por conta de não terem a capacidade de perdoar. Então, para perdoar, a primeira coisa devemos reconhecer que vivemos num universo de bem. Então, as pessoas, se nós mudarmos a visão, nós vamos perceber que aquela pessoa entrou na nossa vida para nos ensinar alguma coisa. Tudo que acontece na vida é para o bem, é para nos impelir para uma nova situação, para uma situação mais iluminada, mais plena. Então, esse sentimento de gratidão é um sentimento fundamental para o ser humano. Então, agradecer, por mais que as experiências tenham sido dolorosas, o fato de nós agradecermos faz com que nós assimilemos o nutriente oferecido por aquela situação. Então, as situações da vida, elas nos trazem nutrientes para que a nossa alma se desenvolva. Agradeça. O fato de agradecer é assimilar a lição. Quando você assimila a lição, você pode passar para uma outra etapa da vida. Então, é importante termos
essa percepção da vida que vai nos impelindo para a frente. Se nós mantermos ressentimentos, se nós retemos aquele mal ou aparente mal dentro da nossa própria mente, isso faz com que nós vamos repetindo a mesma experiência até aprender. E aí nós entramos num círculo vicioso. Caso a pessoa não manifeste a bondade, conforme eu já li, não significa que ela seja má. Na verdade, você que ainda não desenvolveu suficientemente a capacidade de contemplar a imagem verdadeira. Quando você conscientizar que o Espírito de Cristo aloja-se em todos os seres humanos, que a natureza búdica existe em todas as pessoas, então veja, ele nos mostra isso do ponto de vista cristão, do ponto de vista budista. Quer dizer, a natureza de Cristo vive em todas as pessoas. A natureza búdica vive em todas as pessoas. Quando nós conscientizarmos e compreender que todos são filhos de Deus, todos são filhos de Deus, ou seres búdicos, verá que não existem pessoas más em nenhum lugar. Isso é um conceito fenomênico, nós podemos aqui ficar uma divagação filosófica, algumas pessoas, mas existem pessoas que roubam, mas existem pessoas que lesam outras pessoas, mas isso é um aspecto aparente do mundo, criado pela própria mente distorcida das pessoas. À medida que nós vamos mudando a nossa mente, se não podemos mudar de uma vez o mundo inteiro, pelo menos a nossa sintonia melhora e nós vamos atrair para o nosso convívio, para o nosso dia a dia, pessoas realmente maravilhosas. Então é tudo uma questão de sintonia mental. Mas aí a necessidade do perdão através da força da palavra, aí nós vamos conseguir perdoar. Por isso, depois nós vamos fazer agora um breve intervalo para algumas dicas da Saint Honoré, e quando a gente voltar nós vamos falar um pouquinho como usar a oração, a força da oração para a verdadeira reconciliação, para que possamos chegar ao verdadeiro perdão. Muito obrigada, Filho de Deus perfeito! Antes de continuar, inscreva-se em nosso canal, ative as notificações, fique conectado. Toda semana tem conteúdos novos para transformar a sua vida para melhor. Olá, então vamos dando continuidade, falávamos sobre a necessidade de perdoar, sobre a importância do perdão e sobre a capacidade do ser humano realmente de mudar a sua vida através da oração, através do perdão oferecido às outras pessoas. Então, a primeira coisa que nós devemos entender para perdoar é que nós vivemos um universo de luz criado por Deus, um universo perfeito, e nós vamos então trabalhar a partir desse conceito para podermos atingir o verdadeiro perdão. Muitas pessoas dizem, eu não perdoo porque eu não sou Deus. Não sou Deus para perdoar, não sou Jesus para perdoar. E eu costumo dizer assim, né? Porque a gente deve, às vezes, usar a força da palavra para que a pessoa desperte para algumas realidades. Então, quando eu ouço algo assim, eu digo, Deus não perdoa ninguém. Pode parecer chocante, né? Deus não perdoa ninguém. Deus não perdoa. Porque o perdão deve vir daquele que condenou. Então, Deus nos vê por inteiro. Deus vê a nossa imagem verdadeira. Então, Deus nos vê, às vezes, como crianças. Então, ninguém vai espancar uma criança que está aprendendo a andar porque esbarrou numa mesa e derrubou um vaso. Então, ela está aprendendo. E nós, como seres eternos, às vezes não quebramos o vaso, mas quebramos o sentimento de uma outra pessoa, magoamos alguém, porque estamos aprendendo a caminhar pela vida. Então, Deus nos vê dessa forma. E Ele sabe que no nosso interior existe essa natureza crística, existe essa natureza búdica. Então, Deus não condena, mas nós é que condenamos os nossos irmãos, porque nós nos sentimos diminuídos. Aí falta primeiro. Então, se nós vamos entrar nessa senda do perdão, que é uma questão de inteligência. Enquanto a gente está magoado, a gente está parado no passado. Nós vamos entrar nessa senda do perdão, nós devemos primeiro entender que todas as pessoas são filhas de Deus e que tudo é para o nosso próprio bem. Eu falava na primeira parte sobre a Bíblia. Então, que a Bíblia, existem ensinamentos maravilhosos, mas coisas que são alegóricas.
Então, eu não sei se existiu de fato, existiram as cidades chamadas Sodoma e Gomorra, ali existe um ensinamento importante. Agora, se essas cidades, os arqueólogos de fato um dia vão encontrar, se forem encontradas essas cidades, não sei. Mas o fato é que a gente lê ali e parece uma coisa absurda, que uma mulher vai andando e diz, não olhe para trás, porque se você olhar para trás vai acontecer um problema. E ela não resiste. Maldade, né? A mulher que é curiosa acaba olhando para trás e virou uma estátua de sal. Então, ali consta isso. Puxa, que coisa absurda, isso não faz sentido. Quantos momentos nós, na nossa própria vida, não viramos estátuas de sal porque estamos lá virados para trás? O que meu pai me falou, o que minha mãe me fez, o que meus irmãos fizeram, o professor, o namorado, o meu ex. Nós viramos estátuas de sal naquele momento. Nós estamos parados, voltados, olhando para trás e nos transformamos em estátua de sal. Psicologicamente, nós nos transformamos em estátua de sal. Então é importante entender que nós devemos romper com o passado, levar as lições, mas não ficar lá estacionado como crianças. Até pessoas sabem que em situações de terapia, quando o terapeuta, a própria pessoa, toca num ponto de alguma coisa da infância, algum recalque, algum trauma da infância, a pessoa faz o beicinho, faz rosinha de criança, porque psicologicamente ela está parada com 3 anos, com 4 anos de idade, ou com 15, quando levou fora de namorado, quando foi demitido do emprego, alguém te falou alguma coisa atravessada. Então, sair dessa situação de estátua de sal. E isso é importante para nós nos tornarmos pessoas autônomas. Então, a primeira coisa para entender que para poder perdoar, é entender que ninguém pode tirar nada de nós. Nós somos o infinito, nós somos filhos de Deus, ninguém pode lesar a Deus. E a nossa natureza é uma natureza divina. Então, o apóstolo Paulo nos diz, porque herdamos o espírito de filiação e não o espírito de adoção. Somos verdadeiramente da sua linhagem, herdeiros em Deus e co-herdeiros em Cristo. Se somos da linhagem de Deus, não podemos ser diminuídos, não podemos ser lesados em nada. As pessoas podem levar as posses materiais. Jesus Cristo é o grande exemplo que dizia, ninguém pode tomar a minha vida porque eu mesmo a dou, mas ninguém pode tirar nada de nós. Nós somos seres eternos. É isso que nós devemos entender. Então, a partir desse prisma, então você deixa de ser uma pessoa defensiva. A gente pensa, se eu perdoar o outro, eu vou perder a disputa. Saia dessa disputa. Ninguém pode tirar nada de mim, eu mesmo dou. Então a pessoa diz, às vezes a gente fala com a pessoa, eu já me perdoei, mas eu gostaria muito que ele viesse me pedir perdão. Ora, que perdão que ainda quer alguma reparação do outro. Então o perdão verdadeiro a gente nem lembra mais. Quando a pessoa vem falar, a gente até estranha. Puxa, não há do que perdoar. Ou às vezes o outro vem pedir perdão, não, eu que tenho que pedir para você, porque fiquei retendo o ressentimento dentro da nossa mente. E aqui o professor Masaharu Taniguchi, ele fala sobre o processo de oração, porque a oração para perdoar, através da força da palavra, nós caminhamos para o perdão. A gente começa afirmando, eu perdoei você, você me perdoou. A Seitonei tem essa proposta de oração, eu perdoei você, você me perdoou, eu e você somos um só perante Deus. A gente não está sentindo, mas com a força da palavra nós vamos caminhar nesta direção. Então, é importante nós entendermos esse princípio de oração. E aí, para isso, eu até recomendo, mais uma vez, o livro Preceitos de Luz, outros livros editados pela Seitonei, e que podem ser adquiridos na nossa livraria virtual, www.sni.org.br, está aparecendo aí na sua tela. Ou você pode nos contatar através do telefone 0800 770-2600, telefone fixo, ou através do celular, operadora 11 50 74 41 80. Então, através desses telefones também, se você desejar se tornar um mantenedor desse programa, então você também pode acessar para contribuir de alguma forma para que nós possamos levar essa mensagem para grande número de pessoas. Então, voltando aqui ao livro, ele fala sobre a oração, eu já não confio na força do meu ego. Então, esse ego renitente que vira estátua de sal, porque quer ter razão nas coisas. O fulano me fez isso, aquele não me fez aquilo. Então, a gente abandonar esse ego e passar a viver o eu real. E o mestre Masaharu Taniguchi escreve, eu já não confio na força do meu ego. Não confio em quaisquer condições ou situações externas.
Então veja, nós saímos para um outro patamar, para uma outra realidade, rompemos definitivamente com aquela situação que nos deixou como estátua de sal, nós rompemos com aquilo. Não confio mesmo no poder das minhas mentalizações e orações. Opa, peraí, eu estou falando de oração, ele diz, não confio nem nos poderes da minha mentalização e oração. Aí é que está, a oração não é nenhuma mágica, ela é um meio, ela não é um fim em si próprio, é um meio. Aí ele diz, eu oro não porque confio no poder da oração, as palavras das minhas orações são apenas meios para recorrer a Deus. Então esses meios, onde é que está Deus? Deus está no interior de cada um de nós, inclusive daquelas pessoas que nós objetivamos perdoar. Então Deus está no interior de todos nós. E a oração então é sempre simplesmente um meio para recorrer a Deus. Por isso, não importa que elas sejam simples, se a oração for sincera, Deus infalivelmente a atenderá. Então, essa oração sincera que nós devemos fazer, e Deus infalivelmente a atenderá. Ele sabe o que é necessário a mim, antes mesmo de eu lhe pedir. Contudo, movido pelo amor de Deus, não consigo deixar de chamar o seu nome. Então, nós vamos chamar esse nome de Deus e, através disso, fazer essa oração construtiva, afirmando, eu perdoei você, você me perdoou, eu e você somos um só perante Deus, eu amo você, você me ama também, eu e você somos um só perante Deus, eu te agradeço, você me agradece, obrigado, obrigado, obrigado. Não existe mais nenhum ressentimento entre nós, oro sinceramente pela sua felicidade, seja cada vez mais feliz. Então, é até interessante, o preletor, há muito tempo, eu me lembro, isso há algumas décadas, vendo a palestra de um preletor, e ele tinha muito ressentimento da sogra. E ele começou a fazer a oração, ele foi uma palestra da Seitonoye, e primeiro ele ficou louco da vida, porque ele sentou no fundo, e aí o preletor falando sobre relacionamento, sobre família, e ele pensando, puxa, primeira vez que eu vim aqui, mas quem é que foi contar a minha vida para aquele sujeito lá? Porque ele falava, olha, a pessoa pensa assim e acontece assim. E ele viu o retrato da vida dele. Mas isso o que é? É lei mental, a gente sabe que certos comportamentos, certos pensamentos redundam em certos fatos. E aí ele foi pedir orientação pessoal, ele viu que no final das contas ninguém poderia ter contado nada da vida dele. Ele chegou à conclusão que realmente existia uma lógica naquilo e foi pedir orientação. E ele muito doente. Ele é muito doente, sofria de úlcera, tinha uma úlcera supurada, uma série de problemas de saúde. Ele foi conversar e também não prosperava. E ele tinha muito ressentimento da sogra. Então, até em tom de brincadeira, ele dizia que começou a fazer oração, e ele então dizia, eu perdoei você, você me perdoou, sua jararaca. Opa, essa palavra jararaca não está na oração, mas é aquela palavra que vinha à mente dele, pelo menos ele narrou dessa forma. Então, esse processo, você começa a fazer oração de perdão para alguém e vem uma coisa como uma jararaca ou aquele seu pilantra. Isso é uma palavra negativa, mas o processo não é um processo negativo. É que as coisas que estão acumuladas no fundo da mente começaram a vir à tona. É como um copo d'água, você tem um pouquinho de lodo no fundo, você vai tomar com cuidado, você vai conseguir tomar aquela água, mas o fato é que tem uma sujeira lá no fundo, é muito desagradável. Agora, se você começar a jogar água limpa, aquela sujeira vai ser revolvida, ela vai subir e vai transbordar. Então, aquilo que estava meio oculto aparece, a nossa mente é igual. Então, o fato dele haver mentalizado dessa forma e pensado como que seria, mentalizando as palavras, eu perdoei você, mas pensando, jararaca, quer dizer, aquele sentimento negativo que aflorou. A gente começa a fazer oração e aquilo vai sendo introjetado, até que chega um momento que nós definitivamente conseguimos perdoar, conseguimos ter carinho por aquela pessoa, conseguimos desenvolver a capacidade de empatia, nos colocarmos na posição da outra pessoa. Então, isso é o processo da oração, a oração de perdão, e que nós, então, entramos numa sintonia positiva. Aí, concluindo a situação do preletor, ele se
curou, se tornou uma pessoa próspera. E nós temos milhares de relatos de experiência de pessoas que obtêm a cura, melhora do destino, a partir da oração. Então nós vemos o seguinte, que a pessoa adoece em função de manter ressentimentos. As pessoas acabam sofrendo, se martirizando. Então, a estátua de sal, lá do exemplo que eu dava, a estátua de sal é simplesmente uma estátua de sal, mas a gente vira estátua de sal que adoece. Viramos estátuas de sal que vão colhendo insucessos a partir de pensamentos distorcidos. Então, é importante essa capacidade de perdoar. Perdoar é simplesmente abençoar a outra pessoa e abençoarmos a nós próprios. Aquele que odeia o próximo, ele cava 2 sepulturas. Isso é um ditado japonês. Quer dizer, aquele que odeia o próximo está cavando uma sepultura para si próprio e para o outro. Está se envenenando. O nosso organismo é um organismo que ele é regido pela mente. Então, qualquer pessoa sabe que, por exemplo, se nós pensamos num limão, o telespectador agora está nos acompanhando e ele vai pensar num limão. Aquele limão está sendo, ele fechou os olhos, colocou o limão na boca e está espremendo aquele limão. Ele vai sentir aquilo e vai começar a salivar. Então, as glândulas salivares, elas mostram nitidamente que tudo responde aos nossos conteúdos mentais. E as demais glândulas também. Então, à medida que nós mantemos sentimentos negativos, as glândulas do nosso corpo vão secretando substâncias nocivas, toxinas, e por isso as pessoas adoecem. O corpo, ele tem a capacidade de se autorrestaurar. Nós deveríamos viver sempre de forma cada vez mais saudável, o tempo passando e a gente manter a juventude, manter o vigor físico, mas o fato é que as pessoas adoecem, primeiro, porque acreditam que nós somos seres adoecíveis, e segundo, porque retemos maus pensamentos. Então, para que nós possamos ter uma vida plena, cada vez mais iluminada, é importante trabalharmos esse aspecto do perdão, esse perdão que deve ser estendido para as outras pessoas, o amor estendido para as outras pessoas. Então, Jesus Cristo foi o grande mestre da humanidade, instrutor da humanidade. Ele está lá pregado na cruz, nos contam as Escrituras, e ele brada a Deus pedindo, Pai, perdoa, ele pedindo para o Pai perdoar. Mas se o Pai que o enviou para ensinar a perdoar, para que ele precisava pedir para o Pai? Então, na verdade, o que ele está fazendo ali é ensinar. Jesus Cristo estava nos ensinando, mesmo pregado a uma cruz. Ali ele ensinava, o seu amor era tão transbordante que, em vez de ele condenar as pessoas, aqueles que o estavam pregando, ele estava ensinando. Veja, eu estou aqui, e isso ficou para a prosperidade, ficou para a humanidade, para a eternidade. Ele estava ali pregado na cruz e ensinando. Pai, perdoa. Então, a gente olhar para os nossos irmãos e dizer que nós os perdoamos porque não sabem o que fazem, não conhecem a sua natureza, como nós também, quantas vezes magoamos as outras pessoas? Por quê? Por nossa ignorância, não sabíamos o que fazíamos naquele momento. Agora somos outras pessoas, temos a oportunidade de ter livros maravilhosos, como esses da Seitianoye, para entendermos a nossa natureza divina, a natureza divina das outras pessoas. Então, não vamos ficar lá parados como estátuas de sal, vamos não sair do simples conhecimento da verdade para vivê-la no nosso dia a dia. Por isso, já que a gente fala sobre Jesus Cristo, ele nos diz para nós sermos tão perfeitos quanto o nosso Pai que está nos céus. Então, com a sua decisão de mudar, de se estender aos outros, a palavra japonesa de Buda é hotoke, e existe o verbo hotokeru, que é o verbo derramar-se. Vamos nos derramar para além das fronteiras do nosso pequeno eu, nos derramarmos em amor, nos derramarmos em luz, para que todas as pessoas possam ser cada vez mais felizes. E para que você possa realmente se aprofundar no ensinamento da Seitianoye, você pode acessar a nossa livraria virtual, www.livrariasni.org.br, e para que essa mensagem possa chegar a grande número de pessoas, também você pode se tornar um mantenedor do nosso programa através do telefone 0800 770 2600, telefone fixo, ou celular 0 operadora 11 50 74 41 80. Muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado.
Oração para tornarmos-nos um com Deus. Eu sou um com Deus. Ele é a força que preenche todo o universo. Essa grande força e eu somos um só. Ela está dentro da minha vida e sinto-a vibrar intensamente, tal qual poderosas ondas. Essa grande força é também a sabedoria infinita. Orienta os meus passos e faz com que todos os meus planos alcancem infalivelmente o êxito total. Porque sinto no âmago da minha vida o vibrar incessante da grande vida de Deus. O meu coração está livre de todo e qualquer medo, inquietação ou preocupação. Jamais errarei o caminho nesta jornada da vida, pois tenho como guia a infinita sabedoria de Deus. Estou sempre junto com Deus e ajo em consonância com as vibrações da sua grande vida. Por isso, todos os meus atos atingem infalivelmente o objetivo. Tudo o que me proponho realizar caminha sem dificuldade e produz bons resultados. Sou um com o Criador do Universo, com a sua inesgotável criatividade. Ele cria novos seres e novas coisas a cada hora, cada minuto, cada segundo. E como eu vivo dentro desse incessante ritmo da criação, a minha vida também se renova constantemente e alcanço sempre novos progressos em todos os sentidos. Dentro de mim habita o ser eternamente perfeito e a sua perfeição manifesta-se incessantemente através de mim. Jamais me esqueço disso e, por isso, estou sempre repleto de alegria e coragem. Aconteça o que acontecer, não me desanimo, nem me desespero e mantenho a minha alma sempre repleta de luz. Deus me dá força e bênçãos ilimitadas e sinto imensa alegria em trabalhar para o bem da humanidade, dedicando-me aos outros as ilimitadas capacidade e energia que vem de Deus. Dai e ser-vos-á dado. Esta é a lei mental da provisão ilimitada. Em sinal de gratidão a Deus, dedico-me a Ele a primeira parcela de tudo que recebo. Dedico-lhe as primeiras horas de cada dia, os primeiros produtos do meu trabalho, o lucro obtido no primeiro dia do mês. Executo estas ações com o mesmo sentimento de uma criança que deseja alegrar seus pais, exibindo-lhes o boletim escolar e informando-os dos progressos alcançados nas várias matérias. Esses atos são, portanto, a expressão da minha gratidão e do meu amor a Deus. Não se baseiam de modo algum em pensamentos interesseiros, como de investir uma pequena parcela para depois poder receber tudo em abundância. Deus conhece a minha intenção e está testemunhando todos os meus atos. Rendo a Ele a minha imensa gratidão.